Geograficamente falando, uma ilha é qualquer porção de terra que esteja rodeada por água e, no geral, são lugares fascinantes de se estar, seja pela natureza, comida, contato com o mar, ou até mesmo histórias que rodeiam esses lugares. Com certeza você já visitou, já teve vontade de ir, ou até mesmo já morou em uma ilha dependendo de onde você assista. E no geral, são experiências positivas e relaxantes. No entanto, em alguns lugares do planeta, algumas ilhas possuem como maiores características sua natureza exótica, animais selvagens, povo misterioso, ou até mesmo guardam segredos e histórias perturbadoras por trás. Hoje, vamos falar um pouco sobre ilhas que guardam histórias misteriosas, um passado sombrio, ou chamam a atenção pelos seus habitantes, flora ou alguma característica única. Não se esqueça de já ir deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Aliás, estamos cada vez mais perto dos 50 mil inscritos, então para atingirmos essa meta ainda esse mês, eu peço que caso você seja novo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Você pode também considerar se tornar um membro e ajudar a comunidade a crescer. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. A Ilha da Queimada Grande é uma ilha brasileira de apenas 140 hectares, localizada no Oceano Atlântico e que pertence ao governo do estado de São Paulo. A ilha é conhecida por ser povoada por serpentes venenosas, a maioria da espécie Botrubus insulares, conhecida popularmente como jararaca ilhoa. Esse tipo de cobra é uma das mais venenosas do mundo e cuja picada pode levar um ser humano adulto à morte em poucas horas. Estima-se que em toda a área da Ilha da Queimada Grande encontra-se uma serpente a cada metro percorrido, o que torna inabitável e seu acesso totalmente proibido para o turismo. Só estão autorizados em pisar na ilha as equipes científicas e analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e autoridades da Marinha Brasileira. Por motivos óbvios, a ilha também é conhecida como Ilha das Cobras e é considerada uma das mais perigosas do mundo. A Ilha Sentinela do Norte forma parte do arquipélago das Ilhas Andamão, no Oceano Índico, e pertence à Índia. O lugar é conhecido por ser o lar dos sentineleses, um povo isolado daquela ilha que rejeita qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Os relatos sobre esse povo datam do século XVIII, com navegadores europeus através de relatos com povos de ilhas vizinhas. É contado que desde tempos imemoráveis, os sentineleses recebem os barcos e visitantes que se aproximam da ilha com chuvas de flechas e lançando cocos. Não se sabe o motivo de tamanha rejeição ao mundo exterior, assim como tampouco se sabe sobre seu idioma, cultura e tradições. Ao longo das décadas, diversos contatos tentaram ser feitos, tanto por missionários cristãos quanto por exploradores que ofereceram alimentos e objetos do mundo ocidental, mas todos eles foram afugentados pelos nativos. Em 2018, um caso se tornou famoso quando um missionário evangélico americano, John Allen Chau, foi brutalmente assassinado pelos nativos ao tentar introduzir o cristianismo por lá. Por esse motivo, o governo indiano proíbe a entrada de qualquer pessoa não autorizada na ilha, tanto pela segurança dos visitantes quanto pela saúde dos sentineleses, já que provavelmente não possuem imunidade biológica contra doenças do mundo exterior. A ilha de Poveglia, na Itália, é uma ilha localizada na parte sul da Lagoa Veneziana. Apesar de pequena, com 7 hectares, ela guarda um longo e obscuro histórico. Em tempos antigos e medievais, a ilha foi utilizada para enviar pessoas que padeciam de doenças infecciosas, principalmente durante a Peste Negra, o que deu uma aura obscura e assombrada já naquele tempo. Até o século XIX, a ilha era um depósito humano, mas em 1922 foi construído um sanatório onde se originaram diversas histórias de tortura, maus-tratos e experiências bizarras com os pacientes com problemas mentais. Em 1968, o hospital foi fechado e o departamento funcionou como centro geriátrico até 1975, quando foi definitivamente abandonado. Atualmente a ilha se encontra vazia e seu acesso é restrito pelo governo veneziano, com diversos relatos sobrenaturais existindo devido ao histórico perturbador do lugar. A ilha de Yuko-no-shima é uma ilha japonesa localizada próxima a Hiroshima e, apesar de isolada,
chama a atenção pela população exorbitante de coelhos. Lá, os animais estão por toda parte e praticamente convivem com os habitantes da ilha. Longe de ser considerado uma praga, o convívio com seres humanos é pacífico e, inclusive, pequenos sachês com alimentos são vendidos a turistas e moradores para alimentar os animais. Não se sabe exatamente a origem dessa população, mas há quem diga que os coelhos foram trazidos na década de 30. Entre 1929 e 1945, existia um centro secreto para a produção de armas químicas na região, onde muitas delas eram testadas em animais como coelhos. A existência dessa central era totalmente desconhecida e só quem tinha conhecimento dela eram as autoridades políticas do Japão, já que o país era signatário do Protocolo de Genebra de 1925, que proibia a produção em larga escala de armamento químico. Após a Segunda Guerra Mundial, o centro foi fechado pelo governo, mas sua existência só foi conhecida na década de 80 com a desclassificação de documentos japoneses. Hoje, a ilha de Ukonoshima é uma atração turística e destino dos amantes de coelhos por todo o mundo. O atol de Bikini é um atol do Oceano Pacífico que pertence às Ilhas Marshall, na Oceania. A região é conhecida por ter sido palco de testes nucleares entre 1946 e 1958, onde os Estados Unidos detonou 23 dispositivos nucleares que devastaram a ilha e a natureza do lugar. O solo e a água se tornaram radioativos por um tempo, os alimentos típicos como cocos e bananas se tornaram contaminados e animais e plantas sofreram com mutações genéticas. Por esse motivo, os habitantes originais foram levados do atol em 1968 e, apesar da Agência Internacional de Energia Atômica ter constatado a possibilidade de vida dentro de algumas normas, o atol jamais foi repovoado e até hoje apenas missões científicas são autorizadas em caminhar por lá. Em 2010, a Unesco declarou o atol de Bikini como patrimônio da humanidade por, abre aspas, conservar evidências tangíveis, diretas e significantes do poder de testes nucleares, fecha aspas. Um dos destinos mais peculiares do México é a Ilha das Bonecas, uma ilhota localizada no complexo de Xochimilco, próximo à cidade do México. A ilha é conhecida por ser o maior santuário de bonecas do mundo, alegadamente ditas como assombradas. A história dessa ilha é ligada ao seu antigo habitante Julián Santana Barrera, que chegou ali na década de 50 e começou a enfeitar as árvores e casas com bonecas assustadoras. A lenda conta que Julián havia encontrado o corpo de uma menina morta nas águas da ilha e passou a ser perturbado pelo espírito da garota. A fim de apaziguar os ânimos do espírito da garota, ele passou a confeccionar ambientes com bonecas ditas como pertencentes à fantasma da menina. O mesmo nunca confirmou essa história, mas também nunca negou, e ela se tornou ainda mais famosa após sua morte no ano de 2001. Desde então, o santuário tem sido um local turístico atraindo pessoas de todo o México e do mundo. Muitas são as histórias e lendas associadas a essa ilha, com os visitantes afirmando ouvir sussurros vindos das bonecas, sentir olhares penetrantes de algumas delas, e existe até a lenda de que, durante a noite, elas ganham vida. Devido a isso, surgiu a crença de que todo turista deve deixar uma oferenda aos espíritos a fim de agradá-lo e não correr o risco de ser assombrado pelos fantasmas. A Ilha de Páscoa, chamada pelos nativos de Rapa Nui, é uma ilha polinésia que pertence ao Chile. Ela chama a atenção pelos moais, estruturas com o rosto humano de entre 4 a 6 metros de altura, espalhadas por toda a ilha. Os moais são feitos com pedras vulcânicas e o maior mistério acerca deles é sua finalidade. Não se sabe exatamente para que serviam, com a teoria mais famosa afirmando que eram estruturas para honrar os antepassados dos Rapa Nui. Estima-se que eles foram construídos entre os séculos 13 e 15, onde a população da ilha chegou até 3.000 habitantes e foi o auge da cultura local. No entanto, quando os europeus chegaram, na Páscoa de 1622, a população já havia decaído extremamente com cerca de 300 habitantes. Não se sabe o motivo da redução do povo Rapa Nui naquele momento, mas uma teoria afirma que foi devido ao desmatamento. Outra questão que gera assombro e intriga nos cientistas é sobre como as estátuas foram trazidas até lá, com muitos defendendo que os antigos Rapa Nui possuíam uma tecnologia hoje desconhecida para transportar os moais até pontos específicos. Nos últimos anos,
Pesquisas arqueológicas têm tido como resultados alguns esclarecimentos sobre os Rapa Nui, mas ainda assim, os Moais permanecem como um grande mistério sobre essa ilha. A ilha de Rai Brasil é uma ilha mitológica citada por São Brandão no século V d.C. Segundo a lenda, o monge irlandês Brandão teve uma revelação divina enquanto caminhava no monastério, passando a imaginar uma terra rica, verde, onde os homens não haviam caído em pecado e escondida no meio do oceano. Com a ajuda de seguidores, ele conseguiu montar uma expedição marítima para chegar até a ilha, conseguindo alcançá-la pouco tempo depois. É dito que Brandão teria vivido por lá durante 80 anos, numa terra onde as pessoas não haviam caído em pecado, viviam na inocência, estavam em perfeita harmonia com a natureza e era o lugar no mundo mais próximo do Jardim do Éden descrito na Bíblia. Ele chamou a ilha de Rai Brasil, que significa Ilha das Delícias, que foi catalogada em mapas da Idade Média até o século XVIII. Muitos foram os navegadores que tentaram chegar até lá, incluindo nas grandes navegações e a colonização europeia pelo mundo. No entanto, a ilha de Rai Brasil jamais foi localizada, o que deu a ela um status de mística. O nome dela é o mesmo do nosso país, e isso não é à toa, já que muitos defendem que exploradores portugueses acreditavam que ao chegar ao território que hoje é o Brasil, haviam encontrado a ilha de Rai Brasil. Essa seria a verdadeira origem do nome do nosso país, mas isso é apenas uma teoria. A Ilha Hashima, também conhecida como Ilha Encouraçado, é uma pequena ilha próxima a Nagasaki e durante mais de um século foi a base para a exploração de minas de carvão submarinas. Apesar de aproximadamente 15 km², no seu auge, a ilha chegou a abrigar mais de 5.000 habitantes entre mineradores e suas famílias que moravam em conjuntos habitacionais, sendo o lugar mais povoado do mundo em termos de densidade demográfica. No entanto, na década de 60, a economia da ilha caiu em declínio devido à ascensão do petróleo e aos poucos as famílias foram abandonando o lugar. Em 1974, a empresa mineradora fechou e as poucas famílias que moravam lá foram evacuadas, com o acesso da ilha sendo terminantemente fechado até 1999. Atualmente, a ilha de Hashima se encontra em ruínas e em total estado de abandono. Mesmo assim, algumas partes são abertas ao público como atração turística, mas boa parte dos prédios se encontram intocados e com seu acesso restrito, já que existe o sério perigo de desabamento devido aos anos sem reforma. A ilha de Socotorá é uma ilha do Oceano Índico com cerca de 3.000 km² e que pertence ao Iêmen. A ilha chama a atenção pela sua biodiversidade única, onde a maioria de suas plantas e animais são endêmicos, ou seja, só existem por lá. Muitas das árvores parecem ser tiradas de filmes de ficção científica, tanto é que a ilha possui o apelido de Ilha Alienígena. Aquela que é considerada o símbolo da ilha de Socotorá é a árvore sangue de dragão, famosa por sua tinta e por possuir propriedades medicinais bastante buscadas por povos orientais na antiguidade. Além disso, diversas espécies de peixes únicos são encontrados por lá e seus habitantes possuem um idioma próprio, o Socotre, uma língua semítica que é considerada uma das mais antigas do mundo devido ao isolamento geográfico. Realmente, é um lugar que você gostaria de ir caso se interesse por antiguidades e natureza exótica. Clipperton é uma ilha de corais do Oceano Pacífico, localizada a mais de 1.000 km da costa do México, mas que pertence à França. A ilha foi palco de uma disputa territorial entre França, México e Estados Unidos pela sua soberania, mas em 1907, o governo mexicano enviou um grupo de colonos para ocupar definitivamente o local. O objetivo era criar uma comunidade agrária que a cada 4 meses era abastecida pelo governo. Com o início da Revolução Mexicana em 1910, o país caiu num período de conflitos civis e o governo não conseguiu enviar mantimentos para a ilha. Os colonos então passaram a se alimentar de plantas e cocos que encontravam pela ilha, mas pouco a pouco, muitos foram morrendo devido à desidratação e desnutrição. Em 1917, sobravam apenas 8 mulheres, 7 crianças e um homem, que se proclamou como o rei de Clipperton. Após isso, ele começou a maltratar e abusar das mulheres que viviam por lá, até que pouco tempo depois, ele foi assassinado. Naquele mesmo ano, um navio francês conseguiu resgatar os 11 sobreviventes da ilha, com o projeto de colonização mexicana concluindo como fracasso. Em 1931, sob a arbitragem do rei da Itália, a ilha foi cedida à soberania francesa, que só foi reconhecida pelo México em 1959. A ilha de Hamré
localizada na costa do Mianmar, é uma ilha de 1.350 km², conhecida por uma história perturbadora do passado. Conta-se que na madrugada de 19 de fevereiro de 1945, um grupo de mais de 1.000 soldados japoneses ficou preso nos pântanos da ilha, que por sua vez eram habitados por crocodilos de água salgada, os mais letais e mortíferos do mundo. Os animais não perderam tempo e atacaram os soldados presos, criando um verdadeiro banho de sangue nas águas do pântano. Os corpos foram encontrados nos dias seguintes pela guarnição britânica, e dos quase 1.000 homens que haviam no grupo, apenas 20 conseguiram sobreviver. Relatos da época contam que alguns homens foram encontrados à beira da morte no rio, enquanto se esforçavam para pedir ajuda aos soldados com quem deveriam lutar, sendo essa uma das visões mais aterradoras do conflito naquela região. Até hoje, a ilha de Hamhé é uma das mais perigosas do mundo devido à grande população de crocodilos e seu acesso é restrito a pesquisadores e cientistas. A ilha de Miyakejima é uma ilha localizada no arquipélago Izu e conhecida por suas erupções vulcânicas constantes e por possuir um cenário semelhante àquele imaginado em caso de conflitos nucleares. No ano 2000, o vulcão central da ilha, o Monte Oyama, entrou em erupção e liberou gases de enxofre pelo ar, que, caso sentidos pela população da ilha, poderia levá-los à morte. Foi a erupção mais violenta até então, tanto que a ilha precisou ser evacuada após a morte de alguns cidadãos. Em 2005, muitas famílias retornaram e o governo impôs o uso constante de máscaras de respiração, já que apesar das erupções não serem mais registradas com tanta frequência, o ar da ilha permanece instável e existe um alarme que é sempre tocado quando os níveis de toxicidade do ar estão muito altos, sendo um sinal para que os cidadãos coloquem as máscaras. Os habitantes realmente vivem em um mundo paralelo, marcado pelo medo e pela tensão de uma nova erupção que pode ocorrer a qualquer momento. As Ilhas Flannan são um pequeno grupo de ilhas rochosas localizadas a oeste da Escócia, famosas por um mistério ocorrido no começo do século XX. Em 1900, existia um farol na ilha que era operado por 3 marinheiros que viviam por lá em tempo integral. Em dezembro daquele ano, um navio com mantimentos foi enviado para eles, mas quando a equipe responsável chegou até o farol, as portas estavam abertas, pratos estavam bem servidos e a casa estava bem arrumada, mas o mistério é que nenhum dos 3 homens jamais foi visto novamente. Era como se eles tivessem simplesmente sumido da face da terra e seus corpos nunca foram encontrados. Não foram identificados sinais de luta pelo local, nem mesmo nenhum vestígio de sangue ao redor da ilha, o que cria diversas teorias sobre o que teria acontecido com os marinheiros. A mais famosa diz que eles foram levados pela correnteza marítima após uma tempestade, mas há quem acredite que eles caíram do alto do farol e seus corpos foram levados pelo mar. O mistério das Ilhas Flannan tornou-se famoso na literatura anglófona, sendo referenciado por H.P. Lovecraft em algumas ocasiões. Em 2019, foi lançado um filme sobre esse ocorrido, protagonizado por Gerard Butler e dirigido por Christopher Nolan. A Ilha Sandy é uma ilha presente em mapas antigos localizada a oeste da Austrália. A descrição era de uma ilha rasa, com pouca vegetação e muita areia, por isso não foi visitada durante muitos anos. Em 2012, uma expedição científica tentou chegar até lá, mas o que encontraram foi apenas o mar aberto e a total ausência da Ilha Sandy. A ilha havia literalmente desaparecido do mapa e esse caso causou intriga e mistério, já que muitos mapas constavam a ilha como real e os mecanismos de localização que os exploradores utilizavam eram avançados, logo não tinha como errar onde estava a ilha. Muitas teorias surgiram para explicar a desaparição da Ilha Sandy, algumas mais realistas que falavam sobre submersão, enquanto outras dizem que a ilha sequer existiu em algum momento. O Google Earth até chegou a borrar a ilha após 2013, já que sua existência é considerada por alguns como um erro cartográfico. A Ilha da Amizade, a Ilha de Friendship ou Isla de la Amistad, é um dos mistérios mais intrigantes da história do Chile, já que na década de 80, radares e estações de rádio de Santiago alegaram receber sinais de um grupo chamado Friendship, ou Amizade, que afirmavam viver numa ilha localizada no arquipélago de Chiloé,
ao sul do Chile. Os relatos contam que tal grupo alegava ter tecnologias avançadas e poderes místicos, com algumas expedições tentando localizar a ilha, mas sem sucesso. Como explicação, alguns afirmavam que se tratava de um trabalho secreto do governo, enquanto outros dizem se tratar de autênticos contatos extraterrestres. Seja como for, segue sendo um dos maiores mistérios da história chilena moderna. A ilha de San Borondón é uma ilha cuja localização é dada no arquipélago das Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. Durante séculos, exploradores e navegadores alegaram ter visto a ilha aparecer e desaparecer pelas névoas do oceano, tornando-se um verdadeiro mistério local. A menção mais antiga dela data do século XVI, quando navegadores irlandeses alegaram ter visto lugar a oeste da ilha de La Palma, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Outros mapas antigos localizam a ilha em diversas partes do arquipélago, mas ela jamais foi encontrada por qualquer explorador. As descrições sobre San Borondón falam sobre uma ilha com praias douradas e montanhas verdes, mas que desaparece nas névoas sempre que qualquer navegador tenta chegar até ela. Há quem diga que a impressão de terra firme se deve a efeitos atmosféricos, enquanto outros dizem se tratar de uma ilha encantada, tal como a ilha de Rai Brasil que citamos anteriormente. Até hoje, a ilha de San Borondón é uma lenda folclórica das Ilhas Canárias e é contada aos turistas que visitam o local. Assim como o caso anterior, a Ilha Bermeja é uma ilha que aparecia em mapas antigos do Golfo do México datados do século XVI, mas que surpreendentemente jamais existiu. Durante séculos, exploradores e cartógrafos juraram de pé junto que a ilha se encontrava a cerca de 1000 km da península de Yucatán, no México. Entretanto, nenhuma expedição jamais encontrou qualquer sinal de terra firme na localização afirmada. A presença da ilha em mapas antigos e a aparente inexistência atual desatou diversas teorias, incluindo a submersão ou um simples equívoco histórico. Existe até uma teoria bem viajada de que a CIA teria destruído a pequena ilha para expandir suas áreas de exploração petrolífera. Seja como for, a Ilha Bermeja continua sendo um dos maiores mistérios da cartografia histórica. A ilha de Bouvet é um dos lugares mais isolados e distantes do mundo. Localizada no Atlântico Sul, a cerca de 1.600 km da Antártica, é um território pertencente à Noruega. Coberta quase em sua totalidade por gelo e com temperaturas baixíssimas, a ilha é quase inacessível pelas condições climáticas e geográficas, servindo unicamente para expedições científicas que ocorrem de tempos em tempos. Mas o mistério que ronda esse lugar data de 1964, quando um bote foi encontrado entre as pedras da ilha, mas sem sinais de tripulação. Isso deu origem a diversas teorias sobre naufrágio, pesca ilegal ou até missões de espionagem. No entanto, nenhum vestígio humano foi encontrado que pudesse explicar o porquê do bote estar por lá. Devido às suas condições extremas, distância e condições geográficas, a ilha permanece desabitada. A ilha de Hunit é uma ilha localizada no atol de Enewetak, nas Ilhas Marshall. Assim como o atol de Bikini, a ilha Hunit foi usada como local de testes para armamento nuclear, mas após o encerramento das atividades, o governo americano construiu uma cúpula de concreto que bloqueasse a área mais radioativa aberta. Apesar da cúpula conseguir reduzir a contaminação de quem visitasse o lugar, existe um grande risco de um tornado ou tempestade destruir a cúpula em algum momento, além do aumento dos níveis do mar e o risco de inundação aumentarem o perigo de contaminação no oceano. Assim como o atol de Bikini, a ilha se encontra desabitada e seus habitantes originais, que foram retirados, jamais conseguiram retornar devido ao risco de contaminação. A ilha de Rosvojdenia é uma ilha localizada no Mar de Aral e que é famosa por ter sido um centro de testes nucleares e armas químicas na União Soviética. Devido à seca pela qual o Mar de Aral passou após a intervenção humana, o acesso por terra foi facilitado e o contato com a área ficou mais perigoso devido ao solo contaminado. Atualmente, a ilha se encontra em territórios do Cazaquistão e Uzbequistão, e os governos dos respectivos países sempre alertam sobre os riscos de transmissão de doenças ao andar pelo local. Assim como Chernobyl, sua entrada é proibida, ainda que alguns camponeses desavisados consigam entrar em algumas ocasiões. Há quem acredite e tema também pela expansão do solo contaminado.
aumentando o perigo da região e diminuindo as chances daquela área ser produtiva no futuro. A ilha Oak, localizada na Nova Escócia, no Canadá, é conhecida pelos chamados Poços de Dinheiro, que se tratam de túneis subterrâneos cuja razão e para onde levam é desconhecida. Há quem diga que os túneis foram construídos para esconder tesouros ou algo muito valioso, provavelmente saqueado das Américas por aventureiros do século XVIII. Desde 1878, muitos aventureiros tentaram averiguar o que havia em seu interior, acabando por descobrir novos túneis lacrados com pedras que, quando retirados, inundavam as escavações, quase como se fossem propositalmente construídos para evitar que o que estivesse escondido em seu interior jamais fosse achado. Muitos foram os aventureiros que tentaram descobrir e acabaram perdendo a vida nos túneis, dando uma aura ainda mais mística e do que possivelmente esteja sendo ocultado pelos poços. A ilha de Nazino, localizada na Sibéria Ocidental, é uma ilha distante e quase desabitada que na primavera de 1933 foi o cenário de um dos episódios mais trágicos e esquecidos do século XX. Em maio daquele ano, o governo da União Soviética enviou 6.000 pessoas até a ilha de Nazino para construírem uma colônia agrícola e tornarem o lugar produtivo. No entanto, os colonos foram deixados com poucos suprimentos e eram vigiados pelo exército, já que se tratavam de opositores políticos e grupos étnicos perseguidos pelo país. Logo nos primeiros dias, devido ao consumo de comida em mau estado, muitos habitantes acabaram morrendo e outros tentaram escapar no desespero, mas acabaram sendo mortos pelos soldados que guardavam a ilha. Isolados do mundo e com poucos suprimentos, os colonos começaram a passar fome e sofrer de doenças, chegando a se alimentar da carne daqueles que morriam devido à falta de comida. A tragédia terminou com o abandono do plano pelo governo soviético e a transferência dos colonos sobreviventes a outras cidades e colônias siberianas, com o ocorrido sendo segredo de Estado durante muitos anos. Apenas com o fim da União Soviética e a desclassificação de documentos, a tragédia de Nazino foi conhecida e tornou-se um dos episódios mais violentos e perturbadores do século XX. A ilha de Palmyra, localizada no Oceano Pacífico, é conhecida por suas belezas naturais e pelo bom potencial ao turismo. No entanto, ela carrega uma áurea mística devido a diversos acontecimentos em sua história. Para começar, quando ela foi descoberta em 1798, diversos restos de embarcações foram encontrados nas águas próximas, o que sugeria que alguns barcos já haviam estado por lá, mas nenhum vestígio dos corpos foi encontrado posteriormente. Em 1870, uma embarcação americana chegou a naufragar na ilha e, tempos depois, um navio de resgate conseguiu localizar os restos do barco. No entanto, os tripulantes de resgate encontraram apenas corpos despedaçados por toda a praia, como se algo ou alguém tivesse assassinado aqueles homens de maneira brutal e bizarra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Palmyra foi utilizada como base para tropas americanas na Guerra do Pacífico. Muitos relatos contam sobre fenômenos estranhos envolvendo os soldados, onde muitos sentiam uma angústia e pânicos inexplicáveis, chegando a cair em ataques psicóticos ou a tirarem suas próprias vidas. Nas décadas de 70 e 80, outros casos de desaparições também rodearam a ilha, onde muitos turistas desapareceram sem deixar rastros, com seus corpos jamais sendo encontrados. A ilha é hoje um território especial dos Estados Unidos, utilizada unicamente para fins científicos. Ninguém reside naquela ilha de maneira permanente, e os poucos que moram por lá alegam se sentir estranhamente observados pelas árvores, além de estranhas sensações de medo e desconforto. Atualmente, a ilha de Palmyra é apenas visitada por cientistas e o turismo dela é bem restrito. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.